Vamos entrar, então, para a gente... É que a gente sempre fala muito aqui que os militares, eles acobertam, Sim. que se o cara sai da corporação, se ele abrir a boca, ele vai ser condenado, perseguido, ameaçado, vão atrás da família dele, é um terror, uma coisa assim. Acho que a primeira coisa, para a gente começar a tratar desse assunto, então, como você é um militar, ou seria um ex-militar, um veterano, Sim. né? Como é exatamente essa hierarquia dessa instituição em cima de vocês? Sim. Vocês são proibidos, se vocês veem alguma coisa, vocês são proibidos de ver, vocês são proibidos de falar. Eu queria que você explicasse esse contexto. Porque com certeza tem muita coisa estranha que acontece. E aí, vem alguém lá de cima, um homem de terno preto, que fala, ó, esse assunto, se falar, corte marcial, ou sei lá como é que chama, corte militar, enfim. Então eu queria que você explicasse um pouco dessa mística, porque os ufólogos que vêm aqui sempre falam de militar. Não, os militares brasileiros são terríveis, eles perseguem as testemunhas de Varginha, perseguem os ufólogos, os documentos têm sigilo de 100 anos e não sei o quê. Então eu queria que você explicasse essa estrutura, primeiro a estrutura militar, para a gente começar a entender aqui. Sim, as Forças Armadas são baseadas em dois princípios básicos e seculares: hierarquia e disciplina. Ponto. Né? Então, nas Forças Armadas não existem duas pessoas iguais. Sempre há um maior que o outro. Se nós entramos juntos, fizemos a prova juntos, fizemos o curso juntos, no final desse curso, na congratulação, ou eu ou você estaremos à frente um do outro. Então, o respeito ao mais antigo, né? Hierarquia e disciplina, é a base de todas as Forças Armadas do mundo. Quanto ao que você falou sobre alienígena, ser preso, bem, nós temos uma percepção do que vem de fora. Tudo começa em Roswell, 1947. Né? Lá começa esse grande acobertamento, que parece, né, especulamos, que parte do governo, que é o governo oculto, tem a sua mão, e ele só é incisivo a quem participa dos casos. Para te dar um exemplo, eu tive um caso, né? Eu vou contar esse caso depois. Eu tive um caso de ver alguma coisa na Caatinga, no meio da noturno, na Serra do Feiticeiro, num lugar chamado Baixo do Seridó, lá em Natal. Caatinga é braba. E eu chamei um dos militares para ver comigo, que eu sabia, que eu só conversava sobre isso. Eles iam falar que eu estava louco, eu chamei um cara para ver também, um outro militar, e ele viu comigo. Nada mais era do que uma luz que se comportava muito diferente, parecia uma estrela, mas ela se comportava diferente, mas enfim, eu conto com mais detalhes depois. Mas o que eu quero explicar é que essa perseguição é quem está envolvido no caso. Você foi abduzido? Você foi queimado você tirou foto? Aí talvez eu veja a mão das Forças Armadas sobre o cara que viu, né? A testemunha. A testemunha. O envolvido. Exato. Por quê? Porque há um controle. As Forças Armadas é a instituição que detém o controle de certos assuntos. E um dos assuntos é defesa. Aliás, o principal dos assuntos é a defesa. Defesa de quê? Do país a qual a Força Armada tem sua égide. Então, eu acho que esse controle vem disso. Agora, no Brasil, pouquíssimos casos de militares tirando Varginha, tirando Operação Prato, com os militares da Força Aérea. Tem algumas histórias de amigos que viajaram de navio que também viram alguma coisa. Quem está envolvido sofre isso que você falou. Eu nunca tive envolvido com nada. Então, eu falar sobre os assuntos, eu não vou ser perseguido primeiro. Tudo que eu tenho como conhecimento foram os estudos meus fora das Forças Armadas. Eu não tive nenhum problema em procurar documentos secretos, até porque, como eu disse anteriormente, se é hierarquia e disciplina, eu não vou procurar documento secreto porque isso está contra a lei da qual eu estou trabalhando. Então, voltando a dizer, para explicar, eu acho que no Brasil isso é um pouco atenuado.
porque são pouquíssimos casos ao qual os militares estão realmente envolvidos. Eles podem estar envolvidos, sim, no controle, né, em salvaguardar documentos que falam sobre esses assuntos, e geralmente os assuntos são relativos à população civil. Então, como você disse, Men in the Black, vai aparecer um cara de preto. Sim, existem casos bem robustos americanos que aconteceu isso. Mas por quê? Porque estes militares ao qual estavam sofrendo essa retaliação, eles estavam na ação, eles estavam na cena. Então isso requer um controle maior. Explicando melhor é isso. Então, no Brasil, você não vai ver tanto porque poucos militares e quem teve contato não falou nada. Vai guardar isso como segredo. Até com medo da retaliação, né? Mas esse controle geralmente vem de cima das Forças Armadas, né? Quem manda nas Forças Armadas é o governo. As Forças Armadas não agem sozinhas. Muito pelo contrário que todos acham. Não, porque o cara lá, o comandante fez isso. Não, como eu disse anteriormente, ninguém é mais... Sempre tem um maior que você. Sempre. A gente pode citar qualquer hierarquia, qualquer graduação, qualquer posto, sempre vai ter alguém que manda em você. Então, eu sou o comandante do Exército. Alguém manda no comandante do Exército. Então, essa linha é bastante fina e bem tênue para você entender que o controle pode haver dos documentos que foram produzidos, pela observação de quem estava lá. Agora, se era militar, ele pode ser sim chamado para causar explicações, né? Para ver como vai ser documentado isso. Isso é bem interessante. Boa pergunta. Eu imagino que você tem colegas militares que estão assistindo a live. Com certeza. Tá, não é perigoso a gente falar desse? Não. As Forças Armadas brasileiras, o pessoal tem um certo tabu, né? Essa palavra tabu, ela se encaixa muito bem em vários assuntos, né? Podemos citar aqui vários, mas Forças Armadas brasileiras é tabu há muito tempo. Há muito tempo. E em que sentido? Em todos. Em todos. Primeiro por causa passou uma data aí relativa, né, a isso, e é trazer de volta um assunto que já estava estabelecido, já tinha, mas não. Esse assunto ele serve como retórica para vários outros assuntos. Então, o passado ele pode ser usado para que eu tenha algum tipo de manipulação do futuro. Essa é a verdade. Essa é a verdade.